falar de técnicas, né? Hoje é uma aula que a gente vai pegar bastante técnica. A gente vai pegar uma lógica de harmonização que os sommeliers de chá usam para criar eventos, para fazer harmonizações. Quem aqui já ouviu falar do famoso chá das 5, né? Do chá britânico, do chá inglês? Quem já foi em um, né? Num clássico chá das 5, que é aquele que você tem tudo que tem direito. E por que eu estou falando de chá das 5? Né? Por que eu estou falando de chá das 5? E hoje vocês vão entender isso. Porque ele tem uma lógica de serviço. Ele tem uma lógica da maneira que ele é servido. E essa lógica, ela é quase perfeita para a gente criar harmonizações com o chá. Porque ele foi feito para o chá. Ele foi feito para a gente experimentar, tomar, degustar com chá, certo? Então, quem não teve oportunidade ainda, vai gostar mais ainda dessa aula, tá? O chá das 5, ele é tradicional no mundo inteiro, mas ele foi criado na Grã-Bretanha, na Inglaterra, na época palaciana, né, que tem, até hoje tem lá, quando a duquesa de Bedford sentia muita fome entre o almoço e o jantar, que o almoço era muito cedo, o jantar era muito tarde, então chegava lá pelo meio da tarde, a duquesa de Bedford estava morrendo de fome, e aí juntava as amigas no seu quarto para fazer um lanchinho antes do jantar, né? Essa é a história clássica, gente. Se foi exatamente assim que aconteceu, a gente não sabe. Mas a gente sabe que os britânicos gostam de fazer o lanchinho com o chá. E esse lanchinho, né, ele não é um lanchinho qualquer. Vou comer aqui um sanduíche qualquer e aí eu vou aqui, né, tomar o chá. Não, ele tem uma sequência. E hoje a gente vai olhar de perto essa sequência. Basicamente, ele é composto de 3 etapas, né, que a gente chama de 3 cursos de alimentação. Por isso que ele tem aquela sequenciazinha, quem já viu aqueles pratinhos, né? Um pratão com um prato menor e um pratinho em cima. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu peguei aqui uns insights para vocês verem também. Estão vendo aqui a imagem de um clássico chá das 5? Deixa eu clicar nela, que aí vocês vão ver. Aqui, ó. Um clássico chá das 5. 3 pratinhos, um em cima do outro. Isso aqui é uma sequência de serviço, certo? Vocês têm aqui a primeira parte do serviço, a segunda parte do serviço e a terceira parte do serviço, certo? Então, como é que funciona se a gente for pensar num chá das 5 clássico? Primeiro, você tem a recepção. Essa recepção, em alguns hotéis, por exemplo, ela é feita com espumante. Não é nem um chá, na verdade, né? Ela é feita com um espumante. Uma maneira super elegante de fazer isso também é se você fizer com um chá gelado. É um boas-vindas, cheguei aqui e aí sentou na mesa. E aí você recebe exatamente nessa estrutura o seu serviço. A parte de baixo, o jeito certo de você consumir é de baixo para cima, porque ele tem uma lógica. Mas muitos lugares já estão inovando isso. A lógica de comer é a mesma. Não necessariamente vai estar posicionado dessa maneira, mas a lógica é a mesma. Qual é a lógica? Na parte de baixo, a primeira coisa que você come são os salgados. São os sanduichinhos, são os canapézinhos. Essa é a primeira coisa que você come. Depois, na parte intermediária, você tem algo que não é muito salgado, mas que também não é muito doce. Ela fica no intermediário, é levemente doce. O tradicional são os scones, que são esses bolinhos que vocês estão vendo aqui. E no final, você tem a parte de doces, né? De doces cremosos, de doces de chocolate. O tradicional chá das 5, ele é exatamente assim. Só que até dentro de cada uma dessas etapas, a gente tem uma lógica. Porque não é qualquer coisa que a gente coloca aqui. Aqui embaixo. Geralmente você tem sanduichinhos feitos com um pão de forma, né? Pode ser integral ou pão branco.
E você tem, tradicionalmente, sanduíches que sejam queijo e presunto, ou sanduíches que tenham salmão defumado e queijo, ou você tem sanduíches que você tem creme azedo com pepino. Você aqui, nessa etapa, você não costuma ter alguma coisa muito pesadona também. Por que isso, gente? Por quê? A ideia é que você acompanhe todo esse serviço com chá, porque é um chá das 5, certo? Então você precisa acompanhar todo o serviço com chá. Se você colocar algo que mate o sabor do chá, né, que acabe com o chá, você não vai ter como harmonizar, né? Então você tem que uma escolha de alimentos ali, principalmente os salgados, naquela primeira etapa, que tragam frescor, certo? Que tragam alguma textura. O sanduíche de pepino, por exemplo, é um clássico. Você tem o pão de forma, e aí você coloca ou um creme azedo, ou até um cream cheese, tem que ser um queijo suavezinho, com uma certa acidez, e o pepino cortado bem fininho. Simplesmente isso, gente. Você pode ir no serviço de chá das 5 mais caro do mundo, entendeu? Que vai ter ali o sanduíche de pepino, que é uma coisa super barata, né? E fácil, tranquila de você preparar. Essa parte inicial, ela tem a ideia, tem sempre coisas salgadas, mas que sejam leves. Você tem 2 maneiras de servir essa sequência de chá das 5. Você tem uma maneira de servir que a gente chama de single course. O que quer dizer isso? Quer dizer que o chá que você começou a beber no início é o mesmo que você vai beber até o final. Tem uma carta de chás, você escolhe o seu chá e aí toda a sequência de serviço você vai tendo ele. E tem uma maneira muito mais elegante de fazer, que é para cada etapa você tem um chá diferente, certo? Cada etapa você tem um chá. Tá aqui, ó, a Carla tá colocando, ó. Single course é um único chá para todo o serviço, né? E você pode ter um chá para cada etapa. Então, de qualquer jeito, essa parte salgada não pode ser uma parte que não dê com chá, né? Que suplante o sabor do chá. Porque, tradicionalmente, essa fase inicial, se você fosse escolher um chá ideal, você precisaria de um chá que trouxesse frescor. Gente, tradicionalmente, chá das 5 é feito com chás especiais. Você pode ter derivações, né? Que é usar o que a gente chama aqui de chás comuns ou infusões. O que são chás comuns ou infusões? É aquilo que vem de qualquer outra planta que não seja a Camellia sinensis. Então, nesse primeiro curso, que você tem esses sanduíches com sabores defumados, com sabores refrescantes. Gente, chá verde nasceu para essa parte inicial, tá? Se eu fosse usar um chá para ali, o chá verde, ele nasceu para isso. Mas que mais que também tem frescor, gente, sem ser chá especial? Que a gente poderia botar aqui para acompanhar esses sanduichinhos. Ó, hortelã, capim-limão, cidreira. Primeira etapa vão ser esses chás e infusões que vão ficar legais, né? Coisas que tragam frescor, leveza, cidreira. Perfeito, galera. Exatamente isso. Entendido? Uma última coisa sobre essa parte salgada, né? Também é bom que ela tenha um pouquinho de gordura. Como é que a gente traz essa gordura? A gente pode trazer através de um queijo cremoso ou através de alguma coisa mais amanteigadinha, tipo um folhadinho salgado, né? Que é amanteigado. Por quê? Olha só, você tem a gordura, né? Que ela vai deixar aquela coisa untuosa na boca, e depois você come o sanduichinho, que ele tem uma certa acidez e ele limpa a boca. Gente, a gente está querendo uma experiência, sabe? A gente está querendo que seja uma coisa incrível. Então, quanto mais experiência a pessoa tem na boca, mais aquilo dali se torna memorável. Aqui, ó, a segunda etapa do serviço. Estão vendo aqui, ó? Aqui você tem como se fossem uns bolinhos, né? E uma geleia e um creme, certo?
Olha essa segunda etapa aqui. Vamos fixar nessa segunda etapa. Qual é a ideia dessa segunda etapa aqui? É como se a gente estivesse criando uma passagem para o doce, né? A gente não vai direto. A gente acabou de ter aquela coisa agradável do frescor da boca, né? E aí a gente vai direto para um troço cremoso, doce. Você tem um intermediário para preparar o paladar. Então, esses bolinhos que vocês viram se chamam scones. É como se fosse um bolinho farinhento. Ele tem muita manteiga, né? Muita farinha, e ele é mais farinhentozinho. Mas só que ele não é muito doce. Ele só é levemente doce. Então você consegue fazer essa transição. E o que ele tem ali? Geralmente ele tem uma geleia, um creme de limão, que a gente chama de lemon curd, que é um creme específico de limão, e ele tem um cremezinho branco. Esse creme branco, você tem várias versões deles. Pode ser um cremezinho de confeiteiro, pode ser um creme que tenha mais acidez, que seja salpicado com limão. E você tem esses outros elementos que vão trazer um docinho, que vão trazer uma acidez, que vão trazer uma gordura, né? E aí você tem a textura, que é uma textura meio farinhenta, junto com esses cremes. Isso na boca é muito, muito gostoso, gente. É muito legal. Que chá que ficaria legal nessa etapa em que eu tô meio que limpando o meu paladar? Um chá que ainda traga muita delicadeza, tá? E sutileza. E um leve dulçor, certo? Entre os chás especiais, eu usaria um chá branco, certo? Um chá branco, que ele é suave e levemente doce. Entre os chás comuns, jasmim, camomila, né? Um chá verde com jasmim seria algo que ficaria perfeito nessa segunda etapa, né? Uma coisa bem floral, que comece a preparar a nossa boca para a terceira etapa, né? Vamos então aqui para a terceira etapa. Essa terceira etapa eu chamo de etapa pé na jaca total. Essa aqui é a hora que a gente atola o pé na jaca e vai cair dentro dos doces. O que eu quero que vocês reparem aqui, ó? Tem doces que levam muito ovo, muito açúcar, morango, chocolate, tortinhas de frutas, doces cremosos, certo? Só que não é um pé na jaca qualquer, gente. Sempre a ideia é que cada experiência, em cada etapa dessa, você traga textura, sabor, né? Acidez. Então você tem uma fruta com creme de confeiteiro, então você tem uma certa acidez, você tem aquela coisa cremosa, né? Você morde aquela tortinha que tem uma crocância, né? Você pode fazer um creme e em cima colocar uns crocantezinhos, né? Chocolate, coisa muito doce. É aquele grand finale, né? Inclusive o grand finale muitas vezes é uma torta de chocolate cremosa. Com que chá que vocês harmonizariam essa última etapa aí? Frutas vermelhas, perfeito. Oolongs, sim. Erva doce dá na segunda e na terceira. Com pêssego, sim. Frutas vermelhas, sim. Morango, sim. A terceira etapa é uma festa total. Ela aceita quase tudo, menos aqueles chás mais suavezinhos que a gente tomou na primeira e na segunda etapa. Ceylon é um tipo de chá preto, perfeito, maravilhoso. Chá preto nasceu para essa terceira etapa. Alguém falou ali de especiarias e especiarias. Menta, você vai arriscar um pouco, tá? Eu deixaria a menta mais para a primeira etapa. Você vai arriscar. Pode funcionar? Pode. Rosas, frutas vermelhas? Perfeito, Maristela. Tudo isso vai funcionar. O Ceylon, que eu já falei. Bom, essa terceira etapa é a melhor de todas, certo? Porque ela recebe todo mundo. Um blend. Blend é a mistura de chá especial com qualquer coisa. Pode ser com frutas, flores, especiarias, né? E pode ser aromatizado. Então, com baunilha, perfeito. A terceira etapa, gente, é a etapa mais amistosa de todas.
ela suporta quase tudo. O que não vai ficar bom nessa terceira etapa? Não vai ficar bom se você usar um chá muito suavezinho, tipo um chá branco. Mas essa terceira etapa, ela nasceu para o chá preto. Originalmente, ela é com chá preto puro, chá preto aromatizado, um Earl Grey, que é um chá preto com essência de bergamota, né, com essência de tangerina. É um clássico, né? Essa terceira etapa é festa. O que eu quero que vocês entendam é a lógica do serviço. 3 etapas de serviço. Essas 3 etapas, elas têm uma função. A primeira é ter um salgado, trazer experiências para a boca, né? Salgadas. A segunda é uma transição para a parte mais doce. E a última é a parte mais doce. Então, entendeu a lógica?